Olá, minhas brasileiras e brasileiros do podcast, o podcast mais animado de Tampa Bay. Olá, Pampam! Olá, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo, meu Ai, que Deus! saudade de você! Faz tanto tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade de você! É o Barramário? É o Barramário. É o Aí Barramário, agora? tá? É o É, Barramário, é. É. É menina, que aquela você tá bonitona do muito. cabelo cacheado assim. Ai, eu sei. O cabelo Pampam, que cacheadão, saudade de assim, adoro, você! maravilhoso. Pois é, Aí, saudade cachos, também, cachos é menina. vida. Quem tem cabelo. Bem que se diz, em terra de rainha, quem tem cachos. Gente, eu sou péssima. Ai, ei, Amiga, cancela, Aline! você, Já começou. você com os ditados populares, meu amor, é cada pérola que a gente escuta, vai estar tudo bem. É porque eu não Eita, tenho meu Deus. bola de neve para deduzir. Não tem bola Cancela de ali, neve? cancela nada, amiga. Não Olha, tem, não mas tem, calma que não eu vou tem, não saber tem. falar agora. Calma, Então vamos vai. lá. Por que em terra de. Por que em terra de rainha? Porque em terra de chapinha, quem tem cabelo cacheado é rainha. Oh! Saiu, Salve, Brasil, salve! saiu! Saiu, América, saiu! Aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos fazer uma entrega super maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E você, Pampam? Uhum. Eu também. Acredito que sim. Então, bora rolar a vinheta aí e sair contando todas as novidades e tudo que é de bom nos Estados Unidos. Roda a vinheta, tá? Muito bem, muito Então, bem. Vamos lá. Hoje, o nosso tema do nosso podcast, nós vamos falar sobre as pessoas que gostam de vir residir, ou melhor, que gostam, não, que querem vir residir nesse país, ter a sua moradia, mas inicialmente é muito raro quem vem para cá já com uma propriedade, né, amiga? Assim, ai, comprei é. uma casa, estou indo morar. É raro, mas acontece. Não estamos limitando as pessoas de fazer isso. Inclusive, dá super certo, tá? Fica a dica, mas a gente vai deixar essa parte mais para o final. Sim. Nós vamos falar sobre contratações de aluguéis aqui nos Estados Unidos, né? Como alugar o seu Uhum. imóvel, como alugar para você ter uma boa moradia, entre outras coisas. Vai, pode Então falar. faz. Conta Então pra gente vamos sua lá. experiência de moradia aqui nos Estados Unidos. Como foi alugar os seus imóveis? Que foi mais de um Bom, apartamento, que eu sei. não, foi mais de um, com certeza. Eu acho que a, assim, as coisas que eu mais achei interessantes nos Estados Unidos quando estava procurando imóvel é, as oportunidades que a gente tem de custo. Então, por exemplo, existem vários apartamentos aqui nos Estados Unidos que você só vai pagar pelo aluguel daquele apartamento. Aí você não para pensar em algumas coisas. Por exemplo, se vai ter laundry, né? Se vai ter máquina de lavar, roupa, secadora, que aqui é muito importante. Tem apartamento que às vezes você vai alugar e não tem incluso, aí você tem que ter a despesa, né? Extra de lavanderia, ou lavar na casa de um amigo, que era uma coisa que eu achei super bizarra quando eu fui descobrir, assim, quando eu comecei a olhar os lugares para alugar, eu, como assim, gente? Ah, você quer com laundry na unidade ou não? Né? E eu, como assim que não tem uma máquina de lavar as coisas, ou um espaço para a gente lavar roupa? Então foi uma coisa interessante. Outras coisas que eu acho também legal é que nem eu falei, como fala, o range, né? Essa variação de preços, você consegue achar umas coisas mais em conta, umas coisas mais caras, mais luxuosas, menos luxuosas. E eu achei muito interessante na questão de, por exemplo, como que as cozinhas aqui já vem bem mobiliadinha, né? Então você vai ter os armários, às vezes você já tem a ilha ali, né? Como você pode fazer só umas banquetas, não precisa se preocupar com, né, uma Mesmo. mesa de jantar, alguma coisa assim, ou já vem com geladeira, já vem com lava-louça, né? Então, eu achei super interessante esses detalhes em comparação para, por exemplo, quando a gente aluga um imóvel no Brasil, que geralmente, a não ser que você alugue já mobiliado, os imóveis do Brasil, malemar, tem um gabinete na pia da cozinha e na pia do banheiro, né? Para você, às vezes é só a piazinha ali, ou então a pia Suporte para o papel flutuante higiênico. da cozinha e não tem nenhum armário, assim, às vezes embaixo, dependendo do apartamento. Óbvio que não todos, né? Mas
É interessante ver que alguns apartamentos, que nem né, no Brasil, às vezes você tem que comprar a sua geladeira, né, Yeah. a sua máquina de lavar, secadora se você Uhum. quiser, e etc., que é Exato. super caro no Brasil, inclusive, né, uma máquina de lavar que já seca, que lava e seca, ou então uma secadora individual. Então, assim, são coisas que eu achei muito mais legal nesse sentido de, por exemplo, aqui, por mais que você às vezes ganha pouco, mas você consegue ainda alugar um apartamento que tem um pouco mais de conforto, vamos dizer assim, né? E Uhum. eu não achei os processos assim muito burocráticos, não. Que nem, por exemplo, eu aluguei apartamento em Las Vegas, eu aluguei apartamento na Califórnia, eu aluguei apartamento em Tampa, né, em lugares diferentes. Aluguei casa aqui em Tampa também. O primeiro lugar que eu morei aqui em Tampa era uma super casa maravilhosa. Ai, meu Deus, como eu tenho saudade daquela casa. E então, assim, e não foi um processo super burocrático, né? Porque às vezes eu acho também que a gente consegue, por exemplo, achar lugares, dependendo da época do ano. Tem condomínios que fazem desconto, às vezes eles falam, se você conseguir comprovar a sua renda, né? Comprovar que você tem um dinheiro para pagar ali, né, para poder fazer o contrato, e tem o seu driver's license, e você consegue, às vezes eles têm promoção, né, de tipo, você assina o contrato, mas você não precisa pagar o calção, tem 2 ou 3 meses, às vezes, de desconto, você não paga os 2 primeiros meses, uma coisa assim, e às Uhum. vezes tem um lugar que é super, né, strict, assim, dependendo também da época do ano, que você vai pagar mais caro no aluguel, e principalmente, Uhum. não sei, aí se você me corrige também, amiga, se eu estiver errada, mas o que eu senti foi que, por exemplo, quando era a época das escolas começarem né, tipo, por perto das escolas começarem, Uhum. começa a ficar mais caro, porque eles sabem que os pais vão trocar de bairro, né, de comunidade, de cidade, às vezes por É. causa da nota que a escola recebe. Por exemplo, a escola pública, o quão melhor ela é, mais caro aquelas vizinhanças provavelmente vão se tornar na época que vai voltar às aulas, porque eles sabem que É. os pais vão tentar mudar para aquelas regiões, né, para que as crianças tenham acesso à melhor escola. Então, foram coisas assim, sabe, que eu notei. Mas não achei um processo muito burocrático que no Brasil, que a gente tem que assinar calção, tem que assinar um monte de contrato, não sei o quê, nananã. Aqui eu achei super, super fácil. Eu tava até pensando, nossa, será que eu tenho que ter alguém, né, tipo, para assinar por mim, para ser o meu sponsor, sei lá, né? Eu nem lembro mais a palavra em português, que às vezes você Fala que precisa ter alguém. sponsor acaba dizendo a pessoa que, como diz outro, deu o nome, né? Eu falo mesmo, É, às vezes é melhor você emprestar dinheiro do que eu dar o nome, porque sujou o nome já era. Dinheiro, a pessoa pagar ou não pagar, aí já é um problema dela, mas o nome já vira um problema para as duas partes, né? Porque a pessoa exato. ela vai ter que dar um jeito de limpar. É, exatamente. Então, o nome específico que dá isso não é um responsável também. Me fugiu a memória aqui agora, mas nós vamos lembrar e eu vou Mas você falar. sabe o que que eu tô querendo dizer, né? Quando, tipo, Eu você vai comprar um entendi. Quem está nos imóvel, aí ouvindo você, também você tem que ter uma pessoa que vai ser, tipo, se você faltar com aquela dívida, aquela pessoa vai responder, ou aquele imóvel vai sim, hipotecar, me sabe, para falhou a pagar. memória também aqui agora. É, Fugiu a palavra enfim. certa, mas é assim. Mas me conta, como foi sua experiência, amiga, com tudo isso? Hoje, atualmente, morando no segundo apartamento aqui no estado da Flórida, né? Eu tô dia 28 completo 6 anos aqui no país. Ê! E eu morei por 4 anos e meio, né? 4 anos em um apartamento, ao qual eu fui muito feliz. Quem ouviu o nosso primeiro episódio sabe muito bem que lá nós contamos um pouquinho sobre. E a minha experiência ao chegar aqui foi impactante, né? Foi uma experiência maravilhosa. Cheguei, para mim era novidade. Eu amava o que eu vi no início, que foi o carpete, por exemplo. Tá, talvez algumas pessoas vão me julgar no sentido assim, ai, falar que carpete é bom. Para mim era, porque no Brasil eu não tinha isso. Eu tinha que comprar tapete, pô, eu não sou muito fã de tapete. Então, chegar aqui numa casa que o ar-condicionado é central e tem tudo, fica frio. Se entrar no quarto tá quentinho, para mim foi um conforto. Ao meu ver, particularmente, eu amava ter carpete. E aí eu tinha carpete, micro-ondas, máquina de lavar louça, secadora, máquina de lavar, secar, né, na laundry,
que mais? Tudo que a Paula falou, todas luzes inclusas, suporte, armários, detalhe, armários embutidos, triturador que vem na pia, que eu acho super importante. É uns pontos. Tá, gente, é uns pontos que aqui eu valorizo muito. Eu não tinha isso no Brasil. Eu sei quem tem. Hoje, inclusive, tem no Brasil, em outros países também tem. Máquina de lavar, secar, máquinas de lavar louça, ok, tem, mas é uma fortuna. E aqui é regra, todo apartamento tem geladeira. Gente, as geladeiras inclusas nos aluguéis dos apartamentos. Agora tem a questão, igual a Fanfan relatou da Laundry, que é uma coisa que me deixou assim, porque tem apartamentos que realmente que não tem a Laundry, isso dificulta um pouco, porque as pessoas pensam, eu vou economizar no aluguel, mas acaba gerando um gasto, principalmente porque nos tempos de furacões e frio, se você não tem isso em casa, o que que você vai fazer? E esses lugares Uhum, geralmente lotam. Eu vejo pessoas usando muitas laudas, assim, quem trabalha na limpeza, construção, para lavar material. Então, ali é um lugar que você sabe que é público. Então, já pensou você ter que lavar a roupa, lugar nada contra, mas lugar onde todo mundo lava tudo, você não sabe. Por mais que uhum, tenha ali o álcool pra você higienizar, mas tem que fazer aquela autolimpeza, autolavagem. As pessoas têm sim, tempo aqui, as pessoas não ficam esperando, tudo tem tempo. Então, eu particularmente indico já alugar, se for para alugar, faz um esforcinho, mas aluga um espaço que já tem esse conforto de ter a Lounge dentro. Posso falar uma curiosidade que eu achei muito interessante, que eu entrei e vi com meus próprios olhos? uhum. Você acredita que aqui nos Estados Unidos, inclusive no condado onde eu moro, tem muitos apartamentos antigos que não têm iluminação, da rede, assim? Eles usam Aham, luminárias? sim, 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 é eu verdade. vi Os com os meus interruptores, próprios né? Os olhos. Não tem interruptores. interruptores, não tem, gente. Tá, eu sei que vão falar assim, mas como assim, Estados Unidos? Sim. Uhum, Eu entrei em um apartamento que eu falei, bem, eu fiquei observando. Aí eu olhei pro teto, não vi luz. Aí eu comecei a ver muito luminárias, muitos abajus. Eu uhum, perguntei mesmo, não tem luz aqui? Não, não tem, a gente só usa abajur. uhum, Me acostumei, as pessoas se acostumam, se acostumam. uhum. Tem tudo, mas não tem essa rede, sabe, de passar essa iluminosidade à casa, dar claridade para casa, não tem. E as pessoas têm quem gosta e economiza, porque é bem mais abaixo. Por exemplo, o Sim. apartamento que eu morava, eu pagava 2.000. Eu comecei pagando. Outra curiosidade que eu vou ter que entregar, amiga. Eu comecei pagando aluguel 1.700 e pouco, 1.700 e alguma coisa. Na renovação do Quantos contrato, quartos, amiga? lá Eram era dois dois quartos, né? quartos, Dois dois quartos e dois banheiros, banheiros. 2 quartos, 2 banheiros, laundry, cozinha, e tinha várias. Eles falam que é closet, né? Uhum. Tinha vários closets lá, assim, pequenininho, que dá para você armazenar, guardar as coisas, e tinha Ah, os pantry linen também. closet que eles chamam, né? Os Isso. minizinhos que não fica, Aham. que fica fora do quarto mesmo, né? Que tem no quarto. Uhum. Detalhe, gente, todo quarto tem closet, né, amiga? Também. Muito É, bom, tem. muito bom. Sabe uma curiosidade? Eu vou entregar algo para vocês importante. Quando você faz a renovação, na minha cabecinha aqui, de mulher sábia, inteligente, linda, maravilhosa, quando você renova algo, você paga certinho e tudo mais, o objetivo, né? Meu intuito assim, ali, diminuir, né? Não, aqui você renova, você aumenta. Aumenta. Quanto mais você renova, você aumenta. Então eu saí de lá pagando aluguel de quase 2.500, Hum. 2.300 e pouco, quase US$ 2.500. Meu Deus. Atualmente, hoje eu moro num apartamento amplo, muito bacana, com incluso garagem, 3 quartos, 2 banheiros, laundry, com tudo, tudo incluso, 2.700 com garagem. Já cheguei a pagar mais, já E cheguei a tem lá pagar mais. varanda também, né, amiga? Tem uma varanda Tem gostosa no uma seu varanda apartamento hoje. Tem uma gostosa. entrada bacana. Tem. E É. sabe, gente, é muito gostoso essa questão de morar, você residir em condomínios, assim como eu moro. Depois a Paula vai falar a experiência dela, porque a Paula mora em casa hoje, atualmente, que Uhum. inclusive eu acho maravilhosa a área que ela mora, é incrível. Futuramente, minha casa já profetizo, Senhor, derrama, Senhor, vai ser lá naquela área maravilhosa. Mas, amiga, é muito gostoso morar em apartamento. Eu Uhum. particularmente gosto.
Principalmente quando queima uma luz, quando quebra a porta do armário, quando a luz. Gente, quando eu mudei para cá, 15 dias que eu estava morando aqui, a minha máquina. Sabe o que é? Vai, vai, marketing! A minha máquina minha máquina transbordou. Menina, achei que o Transbordou. Titanic estava aqui, eu não estava sabendo. Eita! Canta, vovó. Foi, volta cá. Menina, foi água para todo canto. Aí, meninas, água para todo canto, essa casa aqui, sabe? Essa casa cheia de água, esse apartamento aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo agora? Esse apartamento cheio de água, desse jeito. Veio um surto assim, autossecagem, né? Ai, menina, comecei. Então, vou secar, vai dar certo, sequei tudo, fiz um vídeo. Segunda-feira eles estavam aqui vendo o que Uhum. aconteceu. E detalhe, isso é emergência, tá? Então é uma emergência. Ele Então, vem de rápido, né? imediato eles vieram, colocaram os tufões para secar, né? E secaram tudo e trocaram, me deram uma máquina nova. O defeito estava na máquina. Então, assim, gente, olha que bacana. Porque se eu morasse em uma casa, talvez, maybe, I don't know, eu não sei, mas talvez eu teria que Se tirar. alugado o dono, Hum. most likely, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai Oh, fazer a bacana. substituição, porque eu tive também, olha só, a Aí, tá mesma vendo? coisa É. que você, quando eu mudei na outra casa que eu alugava, quando eu mudei para Uhum. Tampa, eu tive um problema com a máquina de lavar também. Olha aí. Tinha Mas é pedra a dentro da máquina de lavadeira, né, amiga, lavar, da meu roupa? Deus. Eu não Roupa, sei o que né? que o inquilino anterior lavou lá na máquina, que tinha pedra dentro. E aí a máquina deu uns tê lá e Nossa. aí começou também a mesma coisa, água para todo lado, ela não drenava a roupa. E eu tinha acabado de mudar, minha mudança toda na Califórnia, e eles iam demorar duas Hum. semanas para mandar minhas coisas para cá, porque a gente estava indo a trabalho do meu ex-marido. Uhum. Então a Uhum. empresa que ia fazer a mudança tinha duas semanas para trazer os móveis da Califórnia para cá. Então, eu literalmente, no dia que eu estava vindo, 2 dias antes de eu embarcar para Tampa, eu pedi no Amazon para entregar um colchão, lençol, edredom, para eu poder chegar na casa, dormir no colchão, no lençol, com o edredom e o Chester na casa, sem nada, não tinha absolutamente nada. Não Tinha tinha carro, carpete no nada. quarto? Tinha. Ajuda já, dá um conforto. Aí, então, mas a casa estava infestada de formiga vermelha e a Oh, máquina de lavar que não funcionava, eu não sabia, eu coloquei as roupas de cama para tá, lavar amiga, quando calma. Era chegaram. máquina de lavar roupa ou máquina de lavar louça? Máquina de lavar roupa. Eu Ah, pus tá. o É. lençol para lavar quando eu Ah, cheguei sim. e não secava. Então Hum. foi aquele perrengue. Choveu, amiga, o meu colchão pra fora. Eu tive que ligar pra corretora, ela correr lá na casa, pegar o colchão e colocava dentro da casa, porque o Olha meu, os né? perrengues chique, olha os Os perrengues chique que a perrengues gente chiques que ninguém conta. conta, né? Mas a gente conta aqui. Mas no final tudo Exato. deu certo, sabe? Então, assim, mas é normal, porque, por exemplo, essas coisas aí. Mas tinha várias coisas na casa que não estavam funcionando direito, sabe? Torneira do Uhum. chuveiro que não estava funcionando, esse negócio da máquina. E aí, como era alugado, nas cláusulas do nosso contrato tinha que esses appliances da casa, né, essas coisas da casa de manutenção em relação à casa, que não foi coisa que a gente quebrou, a gente fez, o dono da casa era responsável por mandar uma pessoa, né, um handyman, para vir consertar, ou então, né, tomar as Uhum. providências para resolver. Então a gente teve um cara vindo assim, acho que por uma semana nessa casa para poder ajustar as coisas que estavam quebradas. Então é Aham. interessante porque aqui quando você tem esse contrato de aluguel, você tem essa, né, na cláusula geralmente tem que se tiver algum dano na casa que não é, por exemplo, proposital que o inquilino fez, é alguma coisa já que existe na casa, vamos dizer assim, que eles vão Uhum. consertar, né? Yeah. Diferente de quando a gente tem uma casa própria, que daí a despesa é toda sua, né? Autorresponsabilidade. Exato. É um ponto importante também é as taxas, né? Recolher lixo, de dog, essas Uhum. coisas, tudo. É muito bacana. Eu acho que super agrega mesmo, então fica muito bom. Outra coisa, ponto importante também que tem, que eu queria falar com vocês, eu não posso esquecer, é a questão. Peraí, que me falhou a memória aqui agora, mas eu vou lembrar, amiga. Era um ponto que você estava falando, o que você realmente falou, e eu estava assim. A gente Tá, falou das taxas,
né, que tem taxa de coleta. Se você tem um Uhum, pet, você provavelmente vai pagar uma taxa na cláusula do contrato para você de locação. Alguns uhum. lugares vai ainda ter taxa mensal desses animais, o pet que você tiver, tanto de cachorro quanto para Exato, que tem que gato. incluir, exato. Certos Uhum, condomínios não aceitam algumas raças de cachorro. Então, por exemplo, o meu exato. condomínio da Califórnia não Quantidade também. tinha quantidade, tinha Uhum, raça que eles não aceitavam dentro do apartamento, né, por causa yeah. do risco, né, dos cachorros. Outra coisa, as lavanderias aqui, né, as nossas áreas de serviço não tem tanque, né, amiga? Ai, é isso Gente, também, que mas é isso, passa era como algo faz um agregado a tanque? essa parte da Lauder que eu ia falar também, mas eu vou lembrar. Mas, amiga, que saudade de um tanque. Lavar um Puta merda. chinelo no tanque, limpar um tênis no Nossa, tanque. lavar um tênis ali, você tem que lavar na onde, Gente, gente? valoriza o tanque Na de pia do vocês. A banheiro, ou então na pia. banheira e É. depois Não, às vezes nem higienizar a pia dá. banheira, Esse condomínio aqui que eu tô morando ou atualmente, lavar pra o fora. banheiro é melhor, assim, a pia é maior, bem quadrada, mas o outro a pia é menor, ele não tinha nem como fazer as coisas. Agora É. esse aqui ainda dá fazer as coisas. A questão aqui também é as pessoas quando elas alugam, por mais que é casa, amiga, você tem experiência de casa. Eu, com a minha experiência de apartamento, eu sei que as coisas estão tudo incluso. Uhum, Mas quando você aluga a casa, as pessoas te entregam a casa limpa, porque, por exemplo, não é que eles têm a limpeza, mas aqui eu aluguei, eles não deixaram nem eu vir olhar antes, porque a menina estava limpando. Como eu fechei, eu uhum, entrei dia 12 de novembro de 2025, eu entrei, 24, eu entrei aqui. uhum. E aí ela falou assim, Aline, o apartamento vai estar liberado tal dia, e aí as meninas vão limpar, mas você não pode ver, você vai ver no dia que você mudar. E detalhe, gente, horário para entregar a chave. Hum. Horário. Então não adiantava eu vir 11h45, 11h30, não entrega. Ele já falou comigo meio-dia, a chave vai ser entregue meio-dia. E assim, ela entrega a chave, aí você tem que baixar o app, porque abrir o portão, fazer tudo. No Uhum. outro apartamento, Testar tudo, né? Observar tudo, se tem alguma coisa de tudo. errado e já passar para eles com 24, às vezes 48 horas de que você entrou. Se tiver alguma coisa que Fez o tá checklist, quebrada, alguma coisa, é. você já tem que observar e passar para eles já virem consertar. Isso. E uma observação, no outro condomínio, o próprio condomínio instalou, além, tudo digital. Uhum, Aqui é mais atualizado, mas eles não deixam colocar a senha, o digital, para ter acesso. Aí eu perguntei, já que o condomínio não oferece e não fornece isso, eu posso eu mesma fazer? Não, você não pode perfurar a porta, é lei. Falei, uau. E uhum, por câmera, câmera você pode, é sua autorresponsabilidade, então suas coisas. Outra uhum. coisa, se deixar a bike na porta de casa, eu quase recebi uma multa semana passada, me ligaram do office. Por gentileza, você tem como retirar suas bikes da entrada da sua porta? Gente, as bikes estavam Uau, encostadas no cantinho, não pode deixar. Bom, aqui é sim. assim. Por aí, Pampam, você que mora em casa, como funciona? Também, porque você tem entrada de jardim, Uhum, porque aqui é tudo por condomínio é assim, gente, tudo por conta deles. Aplicação de sim. remédio para cobra, porque tem cobra de jardim e tudo mais. Só que tem o outro lado agora da Pampam que mora em casa, porque eu moro em condomínio fechado e em apartamento. A Uhum. Pampam mora em casa, seu condomínio é um condomínio também, mas é aberto? Como é que é? Eu não O lembro, meu, eu fui. a comunidade do condomínio que eu moro, ela não é um gated community, ela não Exato, é é, fechada. Mas é. existem outros condomínios dentro, assim, outros, Eu como eu posso vi, eu dizer, será que observei. É condomínio? isso mesmo, aham. Ou, né, dentro do Moradias dentro do condo, seu próprio condomínio, aham. exato, Que que são elas outros, são outras. fechadas, elas têm É, portão, então ninguém, não é todo mundo que tem acesso e tal. exato. Mas a gente ainda tem o HOA que a gente tem que pagar, que é a taxa do condomínio, né? Ah, Porque tá tem quanto as. assim na sua área, assim, Aqui, o nosso é, HOA é um dos mais baratos que tem, eu acho que é US$ 90 por ano, que é super bacana. barato, mas a maioria É, dos lugares aqui não é, eles são mais caros. E a gente uhum. tem quadra de tênis, a gente tem um campinho de Olha o futebol, a acesso, gente gente. tem parquinho para as crianças, a gente tem área de piquenique, tem quadra de basquete, quadra de vôlei de areia,
piscinas, né? Aí tem uma Uhum, piscina grande e uma piscina infantil para as crianças. Assim, a piscina em si das crianças é junto com a nossa, é como se ela fosse uhum, um lado é raso, outro lado é mais fundo, mas eles têm uhum, uma outra área que é o playground das crianças aquático, aham. que tem aqueles baldinhos que fica virando água, sabe? As Ai, que crianças pulando no legal! chafarizes, Lá não em sei o Downtown quê. tem esse meio que playground Isso, dessas águas, assim, exatamente. bem bacana. E tem o Legal. parquinho em si e a academia, né? E o salão de festas. Então tá tudo incluso, mas como a gente tem muitas casas aqui, o nosso condomínio, né? O preço do condomínio sai mais em conta. Mas, por exemplo, existem coisas aqui na casa que a gente tem que manter. Então, por exemplo, se a gente não manter a grama cortada, se a gente não Hum. manter as árvores podadas, se a gente, é tipo, para pintar a casa, você não pode pintar de qualquer cor, tem que ser as cores Uau. aprovadas pelo HOA. Ah, olha aí. Eles têm a própria paleta de cores e você só pode selecionar Uhum, as cores daquela paleta. uhum. Por exemplo, eles dão multa aqui, sim. Se, por exemplo, se você deixar um carro parado na rua por muito tempo, se você parar uma van de serviço, Uau. ou se você tiver a sua driveway, né, ficar suja sem lavar muito tempo, eles te dão multa por não deixar a driveway limpa. Então você tem que fazer pressure wash, né, com o VAP. Lavar a calçada com o VAP, vamos dizer assim, né? Que nem fala lá no Brasil, aquela Uau. maquininha, É. né? O compressor de água Tchau. para poder deixar limpo. Então, Uhum. existem certas normas, assim, que a gente precisa, né, se organizar. Outra coisa interessante é que eu acho que, às vezes, por exemplo, alguns contratos de aluguéis, eles incluem água, ou às vezes a conta de energia, ou a internet. Então, tem condomínio que, às vezes, tem essas coisas já inclusas no preço do aluguel, e tem condomínio que você não, você só paga o aluguel ali e pronto, e tem É. todos os extras, né? Não sei se você Bacana você passou por frisar isso. isso, bacana, porque no último condomínio lá, ele não tinha quando eu cheguei, mas depois incluíram, aí perguntaram, né? Vai ficar X valor para a internet, você quer? Mas a água era inclusa. Já aqui, nesse condomínio, a água é separada, é tudo separado, não está nada incluso. E outra coisa, o valor da água vem um absurdo aqui, eu acho. Às vezes eu pago 50, US$ 70, US$ 80 na água. Eu, particularmente, acho super caro. Mas não posso reclamar, gente. Eu lavo roupa quase todo dia. Eu uso. Uso mesmo Mas a a sua água é Carmelita. conjunta com o Uso a condomínio? Carmelita todo dia. Minha lava-louça. Tô nem aí. Tá ali para lavar. Bora usar esse Mas negócio, foi? a sua, a sua água tá incluso ou não tá incluso? Não está inclusa no Ok. aluguel. Ela é Uhum. separada e ela vem um valor absurdo. Já Hum. no outro condomínio, ela é um absurdo, porque no outro condomínio vinha 18, 20, assim, porque tinha, né, o valor. Se 18, 20, no Uhum. máximo 30 a É, 50. o Mas meu assim, primeiro apartamentinho aqui em Hum. Tampa tinha também, assim, incluso. Até a internet era incluso, eu achava o máximo, cara, tão baratinho. Apesar que a Uhum. internet é super barata aqui, eu acho, nos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, a gente Uhum. paga, acho que o quê? US$ 45 ou US$ 30 aqui pela internet, nossa. Gente, mas olha só, a gente está falando de aluguel, mas vou falar um ponto importante. Como esse país realmente é um país de capitalismo e, assim, as coisas aqui acontecem. Eu vou frisar o que aconteceu, por exemplo. Esse ano passado, graças a Deus, não tivemos nenhum furacão, falar o português rasgado. Mas o anterior, no ano anterior, tivemos. E até hoje, eu, a Pam, você que está nos assistindo que mora aqui, você sabe que você está pagando por isso, né? Uhum, Você sabe, né? Você sabe, né, amiga? E eu pagava a minha luz no automático, débito automático. Eu falei, liguei para lá e falei, gente, eu quero, né, a partir de agora, que a conta venha, chega na minha casa. Porque por mais que chega por e-mail, tá ali, mas às vezes é tudo no automático, você paga, pagou, acabou. Falei, eu quero que a conta venha na minha casa. E eu comecei a observar. Gente, é US$ 40 a mais, amiga. Pela taxa de. Eles não colocam que é uma manutenção, não é a taxa mesmo de eletricidade, devido, eles falam ainda o porquê. Ou uhum, seja, 40 de cada um. Pensa. Ah, não é muito, gente. Para. Aumenta sim, ainda mais eu que trabalho de casa, vivo em casa. A Pan também uhum, trabalha de casa. A gente sabe, querendo ou não, muda sim, muda, claro que muda. E às vezes as pessoas pagam e não sabem. Eu estou pagando, mas estou consciente disso. Sabe, eu estou tendo a noção que eu estou pagando US$ 40 a mais ali
por causa de outras pessoas que sofreram os danos e eles tiveram que arrumar. E tá tudo bem, não estou reclamando. Só estou deixando claro, aqui funciona dessa forma. Você Uhum, paga assim, você acha que não, mas paga sim. Não tem esse negócio de fez, ai, que é barato, não. Inclusive, o supermercado, não sei, por aí, na sua região, pelo menos por aqui, Aldi mesmo, que eu amo comprar no Aldi, aumentou para mim assim o dobro. O dobro. E voltando para os aluguéis que a gente estava falando, eles vai variando, os valores vão variando, mas assim. Tem a promoção, igual você falou, e geralmente as promoções são em janeiro. E se algum corretor estiver nos uhum. assistindo aqui, por favor, me corrija, mas Se pelo tiver que eu dica. sei, dá dica para gente também, mas pelo que eu Uhum, li, mas entre janeiro e o meado ali tipo, iniciando as férias, já começa a aumentar de novo. Aí em janeiro dá aquela caída. Isso acontece muito também em casas, assim, sabe? Eles meio que uhum, intercalam também. Falar, é porque o preço das casas estão baixando. Não, isso fica muito assim, gente, ó, fica na balança, né? A uhum. Pampam da pesquisa rápida, Eu tô Pampam, pesquisa rápida pesquisando. pra gente, vai. Gente, É, como é que conhece a Pampatacate. pessoa pelo olhar? A Pampam é igual eu quando eu tô assim, ela, amiga, você tava assim, tava olhando o celular ali e tal. Eu falei, tá, mulher. É, porque a gente vai E a Pampam da pesquisando, pesquisa né? A gente rápida. gosta A de gente olhar as é. coisas. É, Aí mas o que a gente quer, inclusive o nosso conteúdo é isso: aprender, ensinar e aprender novamente, não é a só gente gosta de aprender, de é esse ler as básico, coisas porque isso que é diferentes. muito importante. Uhum, Vocês aqui, ó, falar, comentar, pode mesmo questionar, é para estar aqui, ó. Vocês sim. falaram algo assim, mas assim funciona, assim faz, e assim desse jeito que tá certo. E a gente está aberto aqui para ouvir vocês também. Então é muito Uhum. importante. Mas Olha só, fecha aí, amiga, Pampa, que com a gente. interessante essa curiosidade que eu vi aqui, para a gente finalizar. Tá falando assim que de novembro a janeiro, novembro, janeiro, fevereiro, né, que é nosso inverno aqui nos Estados Unidos, é um período considerado de baixa temporada, que a maioria Uhum. das pessoas não querem se mudar durante as festas de finais de ano ou no inverno, que elas gostam de Yeah. mudar quando está tudo mais quentinho, né? Então Uhum. isso reduz a concorrência, né, dos imóveis, né? E pode ser que a gente consiga negociar melhor a questão do preço do apartamento, né, ou da locação Ó, ali. fica a dica então para É, vocês, ó, que eu não tô então, ouvindo, ó. assim, que é onde vai ter os incentivos, né? Que nem, você paga só daqui 2 meses, ou alguma coisa desse tipo, que são as promoções que nem a gente estava falando, que às vezes vem. Então, assim, que nem a Aline falou, se tiver algum corretor, gente, de imóveis aqui especializado na questão de aluguéis, e a gente estiver falando alguma coisa que não está 100%, né, certa, fala com a gente, manda uma mensagem, ou então vocês que estão ouvindo aí, coloca nos comentários, deixa a gente saber quais são as suas experiências de aluguéis aqui nos Estados Unidos. Mas olha só esse outro ponto interessante. De dezembro a fevereiro, os aluguéis costumam ser mais baixos e menos Falei? Uhum. interessados, né? Que é o que a gente já falou. Outubro Uhum. e novembro são períodos bons para procurar, porque o mercado começa a desacelerar após o pico da primavera e verão. Ou seja, para quem não sabe, a época que os pais aqui mudam nos Estados Unidos é justamente primavera e verão. Porque as crianças, elas terminaram a escola no mês de maio, mais ou menos, né, amiga? Maio, junho, algumas Uhum. escolas, dependendo do Maio, estado, final de dependendo. maio, finaliza. Isso. Dependendo do Hum. estado e dependendo da cidade, do condado, também das escolas, pode ser Uhum. que tenha uma É. variação ali, né? Intercala, Como início de maio, isso, mas sempre um mês é o mesmo. isso, Escola particular sempre é antes. Depois nós vamos falar disso. A exato, gente não quer entrar muito em detalhe, porque hoje é um tema exato. legal aí para vocês. Exato. Então são essas que são as épocas, aí as crianças têm ali, né, a formatura, não sei o que, né, não, o encerramento do ano, e aí é onde os pais se organizam ali naquela época para fazer a mudança. As crianças vão principalmente de, por exemplo, de um kindergarten para elementary school, de elementary school para middle school, do middle school para o high school, e aí precisa trocar de distrito, às vezes, de vizinhança, para que as crianças tenham acesso a melhores escolas para essas, né, esses estágios escolares, vamos dizer assim. Então, é aí onde a gente começa a ver as demandas, os preços aumentam mais e etc. Então, é uma coisa interessante de procurar. Estou falando aqui que aproximadamente entre março e setembro são os meses de mais alta temporada para os aluguéis. Então, muitas pessoas se mudam no final do ano escolar ou antes do período do verão dos Estados Unidos, o que aumenta de novo, né, essa questão da demanda e eleva os preços significantemente.
Então, essa é a nossa dica aí. Então, eu acho que, assim, para dar uma finalizada, observe bastante se você tem interesse de vir morar nos Estados Unidos ou se você já mora nos Estados Unidos. Conta pra gente como é que você mora aqui, o que que você gostaria de saber. Quando você estiver pesquisando imóveis, regiões, veja se você tem crianças, procure saber se as escolas daquela vizinhança que você está olhando são escolas que têm notas boas, ou seja, que o ensino da escola é um ensino bom, que você Pra tem saber sobre a acesso a sua vizinhança. mercado, que tenha mercado, farmácia, Exato. né, fácil acesso a essas coisas, que é super importante. E mercado, assim, é bom ter uma variedade, né, amiga? Porque a gente tem Uhum. muita variação de preço entre o Walmart, o Target, o Publix, com o Aldi. Então, você sempre tem que BJ's, estar entre indo outros. de É. vários mercados, às vezes, para conseguir o melhor preço em certos produtos e certas coisas. Então, acho que, assim, no contexto geral, né, amiga, não é um processo muito burocrático para quem tem a documentação certinha, quem tem a habilitação americana, para quem tem como comprovar a renda que pode alugar o É. imóvel. Visto de estudante, eu sei que as pessoas conseguem sim alugar apartamento aqui nos Uhum. Estados Unidos, que não tem muita dificuldade nessa questão. Uhum. E eu acho que é isso, né? E a questão da lounge, que nem a gente falou, né? Observe, Uhum. gente, veja se isso tem e pergunte o que que eles têm incluso além do aluguel dentro do preço do contrato, para vocês não pagarem coisas que vocês não devem, né? Ou também Uhum. para ver se vocês conseguem descontos em coisas de o que as contas de utilidades, vamos dizer assim, que é água, né? Internet, enfim. Uhum. E acho que é isso. Nosso podcast de hoje foi bem assim, focado em passar informação mesmo, passar nossas experiências lá. A gente tá pesquisando mais alguma coisa, ver se não esqueceu Tô nada da nossa pesquisando aqui pauta. só um minutinho. Vai falando mais que eu vou pesquisando. E a gente adora Cadê? fazer esse conteúdo para vocês. Então, acho que as coisas mais importantes eram isso mesmo, gente. Então, se vocês têm interesse de vir para cá, pesquisem, se eduquem, conversem com pessoas, mande mensagem para gente, conversa aqui comenta aqui nos Aham. nossos posts, deixa saber quais são as suas experiências, conta pra gente seus perrengues chiques, porque passar informação mesmo das coisas quando elas não dão certo, elas ajudam muito outras pessoas que estão chegando aqui agora ou que estão passando por uma situação também desafiadora. É sempre muito importante saber que existem outras pessoas no mesmo barco e ver o que a gente pode aprender com uns aos outros, né? Tem mais alguma coisa pra gente acrescentar? Sabe querendo lembrar, sabe o quê? Ah, Quando a pessoa empresta, quando a pessoa tem um sponsor, não é sponsor que eu quero, tô aqui com o nome ainda. nossa! Gente, vocês anotam já aí que eu vou falar daqui a pouco. Fiador, Fiador. fiador. Conseguimos. Meu Deus, é É uma fiador, confusão, gente. menina. Não É uma precisa de confusão. fiador. Um fiador, pelo amor de Deus, Brasil. Como é que falha a mente da pessoa assim? Eu não aceito Amiga, isso. Mas só para contextualizar ainda mais aqui, fechar com chave de ouro, porque esse mês foi de ouro para nós, né? Nosso Wagner Moura lá arrasou. coisa Com chave de linda. ouro. É linda. Esse é o nosso episódio de hoje. Então, você que quer mudar para o estado da Flórida, as condições são essas. Se você que é corretor, está aqui nos seguindo, tiver algo que a gente falou e que vocês querem ainda agregar, ou que nós, até mesmo se tiver alguma informação aqui que não esteja conforme, né, as cláusulas, está aberta essa página. Essa página é minha, é nossa, essa página é de Uhum. vocês. Então, fique à vontade, comente, interaja com a gente também. Lembrando que nossos vídeos estão disponíveis no YouTube. Não deixe de assistir lá também e compartilha, Sim, gente. e seguir, gente. Então, coloca lá o sininho do nosso canal para você não Tipo, perder sabe uma notificação de dica vídeo boa? novo. Segue Ativa o o nosso sininho. canal no YouTube, no Spotify, para você saber de todas as coisas e ajudar a gente também a crescer a audiência naqueles lugares para que outras pessoas encontrem o nosso podcast dentro daquelas plataformas, né? Mas é É bom a gente isso. também trazer mais informação e conseguir alarmar mais pessoas dentro daquelas plataformas também para elas acharem conhecimento, né? Não deixe de alugar o seu imóvel. Vocês viram aí que nós demos a dica da temporada boa.
não se prende a esse valor que eu falei, que a Pampam também Uhum. acabou falando. Ela mora em casa, é diferente. Pesquise. Por isso que eu falei da localização. A gente tem que ter muito consciência da localização. A Flórida é um lugar excelente, mas o transporte público nosso é escasso. Então, se você é uma Exato. Olha aí, pessoa tá que, por vendo o ponto exemplo, não tem importante? dinheiro para comprar, tipo assim, para De comprar um imediato um carro, carro. mas que às vezes consegue ficar dentro de uma região que tem mercado, farmácia, as coisas mais perto, que você consiga fazer as coisas mais a pé por um tempo, são excelentes as oportunidades. Mas então é isso. Isso. Um beijo, um sorriso no olhar de vocês. Plim, Fiquem aí plim, com a plim, nossa plim, plim, plim. programação. Acompanhe a gente no Instagram. Olha, eu vou falar mais nada, não. Quem não tá lá tá perdendo. Só fica a dica. Segura, peão. Pampam, um beijo. Você é Beijo, meu amor. maravilhosa. Você é incrível. Sucesso, Você viu? também. Obrigada, linda. Bora. Beijo, brasileiros. We'll see you next time. Beijo. Tchau! Bye.